pessoa recita o mantra, é como se cada vez que ela recitasse o mantra, ela ligasse aquela visão uma vez. Ela recita o mantra de novo, ela liga aquela visão duas vezes. Aí o mantra, ele vai ficando imantado com o poder e a sabedoria do sutra, né, do ensinamento. Esse é o sutra do coração. Né? Mas isso que eu falei para vocês é uma visão geral do caminho como um todo. Aí no meio disso tem muitas ramificações, muitas divisões que vão surgindo. Hoje à tarde, a gente vai olhar com cuidado um aspecto mais prático que a gente pode incorporar na nossa prática diária de meditação. Né? Então a gente vai ver um pouco isso. Mas eu queria dar o tempo para vocês falarem também. Se ficou alguma pergunta, alguma colocação de vocês, né? A gente fazer. Eu queria... Então, a vacuidade para mim é um... Não sei se é um conceito, mas é algo que eu tenho uma certa dificuldade, assim, de... Cognitivamente eu acho que eu até compreendo, mas de forma prática, assim. Queria que você falasse um pouquinho de vacuidade. É que vacuidade é uma palavra horrível, né? Horrível. Porque ela é em primeiro lugar, ela é uma palavra que não existe, né? Não tem no dicionário. Vocês vão ver no Aurélio se está escrito vacuidade lá dentro. Não está. Os tradutores inventaram essa palavra. Eu acho que ela existe, sim. Ela existe. Ela existe, mas ela não significa, ela significa para o budismo. Pode ser um oco, né? É vacuidade. Sensação assim no dicionário, né? Mas para vocês terem uma ideia, porque é uma coisa da nossa cultura. Por exemplo, em francês, mente e espírito é a mesma palavra. Esprit, né? Aí tu vai traduzir aquilo, aí tem um texto clássico do budismo que é a liberdade natural da mente, é o nome do texto. Só que em francês eles traduziram a liberdade natural do esprit. Só que tem gente que, se a pessoa não é budista, ela vai traduzir do espírito. Aquilo não fica bem, né? A liberdade natural do espírito, né? A liberdade natural da mente, porque é uma coisa da nossa cultura de não ter desenvolvido um vocabulário, uma riqueza sobre o mundo interno, sobre a contemplação de maneira mais profunda das coisas, né? Aí a gente tem que ficar inventando palavras. Agora, vacuidade é uma delas, né? No tibetano existem cerca de 30 palavras para explicar, porque é uma realidade muito ampla, né? Então eles têm um alfabeto, eles têm toda uma linguagem para falar sobre isso, né? E só para a gente entender por que é difícil de entender, né? Mas a vacuidade, ela não é um conceito, ela é como se fosse a própria realidade das coisas, né? E nesse sentido, a gente é convidado a simplesmente olhar que aquilo que a gente atribui às coisas não pertence às coisas, né? O sentido de realidade que a gente atribui às coisas não vem delas, né? É alguma coisa construída, uma coisa que depende da mente. Aí o Buda usava vários exemplos para falar sobre isso, né? Ele falava, por exemplo, um exemplo que eu acho ótimo é o exemplo do portista, de um artesão. Um artesão que comprava uma bolota de barro. Aí ele compra e mostra para todo mundo. Ó, todo mundo vê uma bolota de barro. Aí ele pega aquele barro e ele começa a trabalhar. Aí tem uma hora em que ele não vê mais barro, ele vê um vaso. Aí tu te pergunta, quando é que o barro deixou de ser barro e passou a ser vaso? Qual foi o toque que ele deu ali? Qual foi a curvinha que ele botou que passou a ser um vaso? Aí tu desmonta aquilo. Zum. Aí volta a ser uma bolota de barro. Aí ele pega aquilo, começa a trabalhar de novo, zum, tem um vaso. Mas quando é que foi? Ou seja, o que tu chama de vaso é alguma coisa que não vem do barro. Se viesse do barro tinha que vir de maneira independente, né? Mas de repente a pessoa pega aquilo num vaso. Aí vem um outro e diz, nossa, mas isso aqui é ótimo para botar um porta-caneta, botar um porta-lápis, botar as coisas dentro. Não, mas isso aqui eu boto um pezinho dentro, eu boto na porta, assim, isso ajuda um peso de porta. Né? Cada um quer uma coisa. Ou seja, o que a gente está vendo depende de maneira direta da nossa mente. Né? Então a vacuidade vai nos introduzir a isso, de que a realidade ela depende da posição interna que a pessoa está vendo para ela adquirir a realidade que ela tem. E aí nisso tem muitos exemplos, né?
Mas a melhor forma de que a gente tem de entender isso é com a emergência. Porque a gente foge da vacuidade mal-humorada. A vacuidade mal-humorada a gente começa a negar as coisas. Aí tu olha para a sadhana, por exemplo, tu diz, não, aqui não tem sadhana, aqui só tem papel e tinta. Todo é da impressora e papel. Não tem mais nada aqui dentro. Tu olha assim, né? Tu olha para um livro, tu olha para uma imagem de um mestre, tu diz, não, ali não tem um mestre. Ali só tem papel e tinta. Não tem a foto. Só que tu fica com um chato, né? Porque tu não consegue falar com ninguém. Todo mundo que chega perto, tu fica, não, isso não existe, isso é vazio. Aí vira um chato budista, né? Então isso é vacuidade mal-humorada. Ela também não resolve. Porque a pessoa não sabe como é que aquilo aparece para ela. Porque ela tem alguém que perturba ela. Ela desmonta a pessoa. Não, isso ali é só ossos, cabelo, unha, fezes, né? Vermes. E a pessoa vai vendo. Também, ela desmonta aquilo, vê que ali só tem isso. Mas ela não sabe por que é naquela faça isso, a pessoa segue surgindo para ela daquele jeito. Então ela tem que entender que do vazio brota a forma. Ou seja, da natureza da mente as formas surgem. Então ela tem que contemplar com a emergência. Não depende do outro. Ou seja, se eu não tenho a forma na frente, se eu não tenho os substratos na frente, em dentro não surge. Agora, se eu também não tenho dentro, eu olho para fora e não vejo. Da mesma forma que vocês levem uma pessoa que nunca viu nada de budismo, vocês levem ela num lugar budista, ela vai olhar, achar que não é estranho, não vai imaginar que tem que fazer prostração, entrar na sala, que tem que tirar o sapato, que tem foto dos não sei o que, ela não vai saber isso. Porque ela não tem aquilo dentro, né? Isso é muito bonito de ver na relação com o próprio mestre. Por exemplo, pessoas que não têm um mestre interno, elas olham para o Lama Santa e elas não veem um mestre. Elas veem um brasileiro, um gaúcho, uma pessoa comum. Gata a mão, conversa e tal. Porque a pessoa não tem um mestre dentro, então ela não vê o mestre fora. Agora, se a pessoa tem o mestre dentro e olha, ela vê, esse aí é poderoso. Aí ela já tem uma relação diferente com ele. Né? Então o próprio mestre é vazio, num certo sentido. Qual passo que você está? Como? Em qual passo você está? Essa pergunta eu fui. É que essa pergunta ela é uma fraude. Porque ela pega um processo que é desconstrutivo e tenta congelar em algum ponto de uma corrida que tu tá. Não existe isso. Nós estamos desconstruindo, vendo a natureza das coisas, né? De repente eu me construo como alguém que tá... Eu já perdi Tal tudo, passo. né? Oi? Alguém que está em tal passo. É. É porque a iluminação parece alguma coisa. A gente tem que escapar disso, né? A iluminação parece alguma coisa. Não sei. Ela não é a vitória de um javali super espiritual que meditou muito e agora como recompensa ele recebeu iluminação. Né? Não é isso. Porque de vez em quando parece que você começa a estudar e eu não vejo assim, a minha vontade de me iluminar. Né? Sabe? O que é ser iluminado? Às vezes do nada eu vou começar a flutuar, ou então as pessoas vão olhar de forma diferente pra mim e vão ajoelhar aqui pedindo ensinamento, sabe? Uhum. Não é bem isso. Uhum. Mas não é alguma coisa. É melhor esquecer. No Zen eles dizem, olha, quando você for meditar, você abandone tudo, inclusive a ideia de iluminação. No Zen eles dizem isso. Né? Porque do contrário, tu tá ali para encontrar alguma coisa em algum lugar. Aí já estragou. Né? Porque aí vem o desejo, né? E o desejo atrapalha, né? Aí vem a expectativa. Aí vem o controle. Só que junto à expectativa vem a raiva e o medo, né? Porque pode ser que aquilo não venha. Pode ser que tu consiga e depois tu perca. Aí começa a surgir todo tipo de paranoia de samsara dentro da meditação, né? Que a princípio era para a pessoa melhorar, né? Então tá além de expectativa, medo, essas coisas, né? Simplesmente sentar no silêncio. Sentar e aí claro, aí tem instruções como é que a gente pode fazer para acalmar, para estabilizar. Mas é importante abandonar essas expectativas assim, né? Tipo super-homem, assim, né? A vacuidade está fora do samsara? É que a vacuidade é a base do samsara.
O Shandu Rinpoche dizia, as coisas são ilusórias. O que ele dizia? A gente não vê as coisas como ilusórias porque a gente não vê as coisas como ilusórias porque elas não sejam. Porque a gente não quer ver, a gente não quer admitir que elas sejam assim. Mas elas são. Não é que a vacuidade é uma coisa, o samsara é outra. O que a gente chama de samsara, se a gente olhar de um modo muito profundo, ali dentro está a própria vacuidade das coisas. Né? Diz assim, não, eu tenho um carro, esse carro é muito sólido, esse carro ele está aqui, ele é muito importante porque esse carro, qualquer coisa, né? Aí tu estaciona o carro, de repente tu fica assim, toca um alarme, tu já vai correndo na janela ver se é o teu. E tu fala, não é, não foi. Tu senta de novo. Aí aquele muito concreto, né? Aí vamos dizer que tu vende o carro para alguém da Sâmbia. Aí tu vem a pé pro Sâmbia, né? Aí tu tá aqui sentado. Aí toca o alarme, tu... E o mesmo carro. Só que daí tem um pouco o teu colega do lado se levanta, vai correndo, vê se não é, ele sai. Aí de repente o carro, aí ele já sai correndo, pula a janela, dá tempo de pegar. E aí, onde é que tá a solidez que estava toda no carro? Né? Explodiu. Então é uma coisa que é construída. A gente tem que, se a gente vai de modo muito profundo, a gente já reconhece isso. Então é melhor não dividir, né? Tipo assim, samsara de um lado, iluminação do outro. Vacuidade de um lado, perturbação do outro. Essa é a base das coisas, né? Na verdade, a gente está cabendo para reconhecer as coisas como elas já são. E não para construir as coisas de um outro jeito. A gente vai, aí nesse sentido surgem as terras puras, que é o fato de a gente construir ambientes positivos onde a gente está circulando. Mas a gente faz isso já assim, né? Ou seja, sabendo que aquilo em si não é alguma coisa definitiva e última, né? A pessoa faz aquilo por compaixão, por entender que aquilo é a melhor coisa a ser feita, né? Por exemplo, o Lama Santen, quando vai construir um templo, ele já sabe que a base do templo é a vacuidade. Por quê? Porque os pedreiros eles vão levantar um prédio. O templo é alguém que vai chegar lá e vai chamar aquilo de templo. Os pedreiros constroem prédio, levantam um tijolo, só fazem isso. Então essa relação é totalmente com o emergente. Ela vai dependendo do olhar da pessoa. Está na nossa hora, né? São 2, meio-dia e qualquer coisa, né? Esse detalhe a gente continua. Duas horas, né? 2 horas? 2h15, baseado numa identidade que quer ficar focada e que quer ter todas as relações em todos os lados resolvidas, agora ela vai desconstruir a sensação de mundo, de solidez do próprio samsara. Aí ela entra no Prajnaparamita. Prajnaparamita e presença, que é o que vem em seguida. A presença é como se fosse o 8º passo do nobre caminho. Só que no roteiro de 21 itens é só o 6º passo. E aí, o que é essa coisa toda que falta ainda, né? Aí o Lama vai introduzir um ponto muito interessante. Ele vai introduzir os 5 elementos. Éter, ar, fogo, água e terra. A nível de energia. Então isso é muito importante para a gente olhar. E a gente vai ver, especialmente quando a gente olhar a meditação em silêncio agora, a gente vai olhar como que a energia é o que rege a meditação, como que a energia é o que rege a nossa vida. Só que os tibetanos, quando eles olharam para a energia, eles olharam aquilo em muito detalhe e viram que isso que a gente chama de energia, se a gente olhar com muito detalhe, aquilo pode ser olhado em 5 faces. É como eles dão o exemplo de um cristal. Então um cristal que tem 5 lados. A pessoa pode olhar assim, um de cada lado. Aí a pessoa olha elemento éter, elemento ar, elemento fogo, elemento água, elemento terra. Então surge a contemplação desse aspecto muito profundo da energia. Para na sequência entrar as 5 sabedorias búdicas. Que é a sabedoria do espelho, a sabedoria da igualdade, a sabedoria discriminativa, a sabedoria da causalidade e a sabedoria de Dharmata. Aí os 4 pontos finais desse roteiro de 21 itens, eles são muito interessantes. O 17, né, que é o primeiro desses 4, ele vai falar sobre verdade. Verdade é assim, a pessoa ela passou uma vez por esse
por essa contemplação. Aí ela vai olhar, vai parar um pouquinho e vai ver se isso faz sentido para ela ou não faz. Se isso é alguma coisa que é verdadeira para ela. No sentido de valer a pena ela se dedicar a mergulhar e aprofundar isso. Aí tem verdade. Aí o item seguinte é coragem. Por quê? Porque é uma coisa um pouco alienígena, né? A pessoa fazer um movimento em meio ao mundo, só que internamente ela tem esse olhar sobre as coisas. Então ela vai precisar de um pouco de coragem, porque senão ela desiste na primeira, né? Aí tem coragem. Os mestres, eles falam, tem um texto muito bonito de Dilgo Chense Rinpoche, ele fala coragem iluminada, né? Ou seja, coragem não no sentido de ser alguma coisa de uma identidade, assim, tipo um Rambo, alguém que vai, assim, destrói tudo, né? Mas a coragem no sentido da pessoa ter a visão e de ter a coragem, o destemor de sustentar a visão em meio às relações com humanos, né? Ela tem coragem. Só que além da coragem, ela vai precisar de paciência. Porque ela vai cansar, ela vai desanimar algumas vezes. Ela vê que o processo é lento. Não anda tão rápido quanto ela gostaria. Ela tem paciência. E perseverança. Ela descobre que ela precisa de paciência e de perseverança. Ela vai ter que continuar. Independente do que aconteça ou não, ela persevera, né? Aí tem perseverança. Aí a gente passa uma vez por isso, pensa que acabou, né? Só que ele é um processo circular. Então a pessoa completa isso uma vez, quando ela começar a olhar de novo, ela está um pouco melhor. Ela consegue olhar isso com mais profundidade. Então não é alguma coisa que a gente vai fazendo, assim, tipo, tem matérias, né? A pessoa faz uma matéria, depois ela faz a segunda, a terceira, a quarta, aí no 8º período ela termina. Essa é a nossa visão das coisas. Só que em verdade isso não funciona assim. A gente passa uma vez por tudo e entende. Aí quando a gente for passar de novo, a gente entende um pouco melhor. Então é circular, tu termina aquilo, tu começa de novo. Então tu começa de um outro lugar. Um lugar mais profundo sobre aquilo. Por isso que às vezes os mestres, eles repetem os ensinamentos, muitas vezes a gente não entende, né? Só que quando eles repetem aquilo, a gente já olha de um outro lugar. Já viu coisas que da primeira vez que a gente olhou, a gente não viu. É como ler um livro pela segunda, terceira, quarta vez. A pessoa vai minuciando aquilo, vai vendo coisas que ela não tinha visto. Esse é o processo. Então a gente vai começar com o primeiro item, que é o item da motivação. Aí eu vou explicar para vocês, se vocês quiserem anotar, é interessante, porque isso fica como uma dica, né, de meditação no cotidiano de vocês, no dia a dia de vocês, se quiserem olhar, né. Então, como a gente viu de manhã, a gente não tem nenhuma imagem. Né? Eu procurei no livro e não achei. Imagem de Guru Rinpoche, tu sabe se tem? Não tem. Tem na Sadhana. Essa aqui. Se vocês olhem depois na Sadhana, esse roteiro que a gente vai dar, ele é baseado na imagem de Guru Rinpoche, que está aqui na Sadhana. Vocês olhem. É um Buda sentado sobre uma flor de lótus. O Buda Sakyamuni, só para a gente diferenciar um pouco, o Buda Sakyamuni, ele era o Buda, né? Ninguém mais, ninguém menos. E ele deu todos os ensinamentos. Ele deu 84 mil ensinamentos em vida. Esses 84 mil ensinamentos que o Buda deu, eles compreendem todos os níveis do budismo, até mesmo que a gente vai conhecer pelo Vajrayana. Se diz que a primeira pessoa a descortinar o Vajrayana foi o próprio Buda Sakyamuni.
Então, o Buda deu todos os ensinamentos, até mesmo do Vajrayana. Então, tem alguns mestres que eles falam isso, eu acho muito bonito. Então, tem uma história que eles contam, que era um rei que, sabendo que o Buda estava chegando no lugar onde ele morava, esse rei pediu para o Buda ir lá almoçar com ele. E aí, no almoço, ele pediu para o Buda dar ensinamentos. Aí o Buda deu. Aí ele disse, olha, eu entendi tudo que você me disse, eu agradeço muito. Acontece que eu sou um rei. Eu não tenho como virar monge. Eu tenho uma rainha, eu tenho filhos, eu tenho isso aqui tudo para cuidar. Como é que eu vou simplesmente virar monge agora? Não dá, né? Aí o Buda pediu para os monges, esperem lá fora, só um pouquinho. Aí pediu, todo mundo saiu, assim, aquela galera saiu, a comitiva toda saiu. E aí ficou só o Buda e o rei. E aí se diz que o Buda abriu o Vajrayana para ele. A mandala de Guyagarva Tantra, né? Então se diz que isso foi a história que se conta do início do Vajrayana. O que isso significa? Que ao mesmo tempo que o Buda deu todos os ensinamentos, até mesmo os ensinamentos do Tantra e do Dzogchen, o que ficou conhecido mesmo pela abordagem do Buda Sakyamuni é o que se chama da abordagem monástica do caminho do ouvinte. É o que acabou ficando conhecido, mas não quer dizer que ele não tenha dado os outros ensinamentos. Ele deu, só que o que ficou conhecido popularmente foram esses ensinamentos do caminho do ouvinte, do caminho monástico. Então, quando a gente olha a imagem do Guru Rinpoche, do Buda Sakyamuni, vocês vejam, ele está com uma roupa monástica, né, sentado sobre uma flor de lótus também. E ele está sentado na postura de lótus, ele está com as perninhas cruzadas assim, né? E ele, aqui não aparece bem, mas tem algumas imagens que aparecem que ele está com um olhar assim, fitando 45 graus. É como esse olhar de 45 graus, ele é o olhar próprio da meditação de Shamatha, da meditação em silêncio, né? Porque é um olhar onde tu diminui um pouco o teu campo de visão, naturalmente tu diminui um pouco o teu campo daquilo que pode te perturbar. Então, se a gente consegue manter esse olhar em 45 graus, na prática de Shamatha é interessante. O Buda Sakyamuni também se conta a história que ele nasceu do ventre de uma mãe, né? Então tinha a rainha Maya, que era a mãe dele, e que ficou grávida, e depois de 9 meses ele nasceu. Então ele surgiu assim. E ele ficou conhecido pela abordagem que se ficou conhecida do ensinamento do Buda, a abordagem de causa e efeito, da causalidade. Ou seja, as ações produzem resultado. Portanto, você cuide com as suas ações, porque elas podem produzir ou sofrimento ou benefício para os seres. Isso foi o que ficou conhecido do ensinamento do Buda. Acontece que o Buda, prevendo isso, né, ele disse assim, olha, algum tempo após a minha morte, vai surgir um outro Buda, com uma realização tão vasta quanto a minha, que vai trazer os ensinamentos para os tempos difíceis. E esse Buda, ele vai ser chamado daquele que nasceu sobre um lótus. Dito e feito. Então, algum tempo após a morte do Buda, surge na região de Orden, que é uma região que fica entre hoje, o que a gente chama de Paquistão e Afeganistão, surge então Guru Rinpoche. O Guru Rinpoche, ele já vai, pelo próprio surgimento dele, ele já tem uma outra história. Então, o Guru Rinpoche, ele não nasceu de um ventre de uma mulher, da mãe dele. Ele teve um nascimento milagroso, ele nasceu de uma flor de lótus. Então isso já é super interessante. Só a diferença da imagem já diz muita coisa. O fato de ser conhecido como aquele que nasceu do lótus, e na prece das 7 linhas a gente fala sobre ele, né? Na fronteira noroeste do país de Orden, sentado sobre uma flor de lótus, você surgiu, né? Milagrosamente você surgiu. Então o que significa isso? Ele está representando desde o início o ensinamento sobre a não causalidade. E a não causalidade, ele manifesta isso no próprio surgimento de Guru Rinpoche, pelo fato de ele não ter nascido de uma coisa causal, que é a mãe fica grávida, depois de 9 meses nasce o bebê, né? Não, ele nasceu sob uma flor de lótus, com um corpo de um menino de 8 anos. Essa coisa, né, que se fala. E ele já expressa isso desse modo, ou seja, ele está falando direto sobre a não causalidade. O que significa isso? Isso é a essência do lótus.
como a gente estava vendo de manhã. O lótus é o movimento de que a gente chega num lugar onde aparentemente a causalidade só remete àquela própria causalidade. Então a gente está num lugar difícil, a causalidade que a gente olha ali, a gente só vê dificuldade. A flor de lótus não vai nascer num lugar limpo, né? Então a flor de lótus, se a gente olhar, ela nasce num lugar difícil, num lugar com pedra, num lugar que tem pouca luz, num lugar onde a coisa aparentemente não daria nada. E dá uma flor magnífica como o lótus. Ou seja, está além do processo de causalidade de ter vindo alguém semeado, plantado, cuidado, ter feito tudo bonitinho para dar certo. Aquilo aparentemente era impossível, e impossível aconteceu, nasceu o lótus. O Guru Rinpoche, ele simboliza isso. Ele também não tem um olhar olhando para baixo. Essa imagem aqui ela está um pouco pequena, mas tem imagens de Guru Rinpoche em que é muito claro que o olhar dele está com o olho bem aberto e ele olha reto. Eu chego a dar uma tremedeira assim, de ficar olhando para ele. Porque ele tem esse olhar direto. Então ele não está numa posição de recolhimento, de meditação. Ele está com o olho aberto, como quem está encarando aquilo mesmo. É isso que ele está dizendo para a gente. Né? Aqui, essa imagem, ele está de pernas cruzadas. Mas a imagem uma das mais tradicionais do Guru Rinpoche é que ele está só com uma perna cruzada e a outra perna ele já está assim. Do tipo assim, estou pronto para me levantar a qualquer momento. Né? Então ele traz essa coisa muito clara da ação no mundo, do contato direto. Né? Então o Guru Rinpoche ele representa uma outra visão sobre os próprios ensinamentos. Né? Isso são aspectos simbólicos, eles tinham a mesma realização, externamente isso se manifestou de diferentes modos. Né? Então isso que a gente vai ver do nascimento no lótus, da motivação, está baseado nessa imagem de Guru Rinpoche aqui. Né? Então aqui, vocês vejam, ele está sentado e embaixo aqui tem um laguinho, que é onde surgiu esse lótus dele. Né? Embaixo da água tem o fundo do lago. Né? Então o fundo do lago é o lodo, que é o primeiro ponto do roteiro. O roteiro tem 7 pontos. O primeiro é o lodo. O lodo é o que fica embaixo da água, no qual vai nascer a flor de lótus. Então, lodo, esse é o primeiro ponto. O lodo, ele simboliza as causas do sofrimento. Então, é uma contemplação que a gente é convidado a fazer. A gente para um pouquinho e contempla. Assim, existem as causas do sofrimento ao redor do mundo ou não? Então, é uma contemplação. Por quê? Porque a gente vai olhar especialmente aquilo que vai produzir o sofrimento, né? As causas do sofrimento. Nisso tem o quê? Tem as 6 emoções perturbadoras, por exemplo. Ou seja, mesmo que a nossa natureza seja livre, ela manifesta as 6 emoções perturbadoras e a gente não vê isso, a gente fica preso nisso. Ou seja, a gente pode olhar para as coisas e ter uma experiência dos infernos olhando para as coisas. A gente pode olhar para as coisas e ter uma experiência de carência muito grande. Eu posso olhar para as coisas e ter um cansaço, ter um desinteresse muito grande no reino dos animais. Não ter vontade nenhuma de fazer nada. É como se fosse um botamento, assim, né? Ou eu posso olhar para as coisas e querer controlar tudo de maneira perfeita. No reino dos humanos, né? Eu fico fazendo projetos, fico fazendo planos, eu quero que tudo aquilo dê certo, funcione e eu me estabeleço num planejamento para colher aqueles frutos. Ou eu posso simplesmente sair com uma sensação de que eu tenho que competir e que é uma corrida incessante. Uma corrida incessante. Se eu parar, se eu ficar para trás, eu vou perder. Aí isso é mais ou menos assim, a compaixão é possível no mundo ou não é? Para 99% das pessoas não é, porque a competição é o que vale. A compaixão não cabe, a pessoa vai ser um trouxa se ela for compassiva. Vão passar para trás. Coitado. Né? Tão bonzinho. Né? Pena que é tão bonzinho. Senão não dava certo. Aí a gente fica com essa sensação de que o mundo ele é muito sólido, né? E que a compaixão não é possível. E tem por último o reino dos deuses. Então a gente olha isso, né? Isso é o lodo.
Porque é desse lugar que vai surgir Guru Rinpoche. Vocês vejam que coisa, né? Ele surge disso, como Buda. Só que o que acontece? Os seres, ao ficarem presos nisso, eles choram. Podem não chorar, mas as lágrimas brotam, né? Ou a frustração brota. As pessoas veem, vez por outra, as suas vidas simplesmente dominadas por isso, né? Por esses referenciais que a gente estava vendo de manhã, de dukkha, da confusão toda, né? Da impermanência, dos karmas, né? Aí a existência do sofrimento, que é a água que fica sobre o lótus, que é o segundo item do roteiro, né? A água. Aí os seres choram. Então a gente contempla isso, né? Ou seja, as pessoas, elas se frustram ou elas não se frustram?